Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a acompanhar aqui no canal das 12 oficinas. Esta aqui é a previsão da semana 6 a 12 de Abril, mais concretamente o dia 12, aqui para a previsão astrológica. Estamos aqui com o Templo, a 12ª oficina, Energia de Peixes, os fundamentos do conhecimento e espiritualidade como instrumento de unificação, e aquilo que vamos essencialmente aqui trabalhar são três níveis. Um nível primeiro que tem a ver com as casas, um segundo nível que tem a ver com os aspectos e um terceiro nível que tem a ver essencialmente com os planetas. Interceptando todas estas energias, nós conseguimos rapidamente perceber estruturas e considerações que são aqui importantes num contexto mais alargado de percepção e entendimento. Tudo isto ajuda basicamente a evoluir, a transformar, a trabalhar, e a partir daí nós conseguimos subir a patamares diferenciados de conhecimento, conseguimos também ter aqui uma visão de alguma forma assertiva, complexa, mas também ao mesmo tempo integrada daquilo que são o conjunto dessas energias, não só das casas, que são mais locais, que têm a ver mais com o que acontece em cada país ou em cada zona, depois os aspectos, que já nos trazem extensões, que são universais, tal como os planetas são universais. E tudo isto faz aqui refletir sobre um tempo em que acabou de alguma forma uma certa ideologia que existiu durante os últimos anos, muito baseada em terra e água, muito baseada nessa simbiose que foi um ponto vernal totalmente diferente, um ponto vernal centrado naquilo que era a construção, para um ponto vernal que temos neste momento em Carneiro, que impola a destruição, a transformação e, de certa forma, o fogo construtivo de uma nova realidade, e que depois é alimentado por dois pulmões, digamos assim, por duas zonas também de transformação e de destruição, que são o Plutão em Aquário e que são também depois que é o Plutão em Aquário de um lado e que é o Urano em Gêmeos do outro. E estes dois polos alimentam depois este vórtice de fogo. É tudo isto que está aqui em transformação, em mutação, e que fez que uma sociedade fortemente alicerçada na religião, nos Estados fortes, tivesse passado e se tivesse transformado, e sobretudo numa oposição entre capitalismo e comunismo no último século, para uma sociedade que é cada vez mais multipolar, onde aparecem muitas energias, muitos stelliums, muitas ideias dissonantes, e onde há uma concentração cada vez maior em determinadas áreas de tudo aquilo que é a estrutura de guerra e a estrutura de transformação que os tempos atuais vêm pedindo, digamos assim. Portanto, há aqui um conjunto de evoluções que estão a ser trabalhadas, um conjunto de evoluções que são importantes de trazer e que nós temos que saber construir e que temos que saber fazer crescer de algum modo. Sem mais demora, vamos então aqui para o mapa. Como podem ver, falava aqui deste ponto e deste ponto, que são aqui fontes de alimentação aqui destes dois stelliums centrais. Aqui em termos daquilo que é a estrutura, temos aqui um primeiro stellium, não é? Aqui nesta casa, que é a casa 2. Esta é uma casa muito importante, é uma casa que tem a ver, e ainda está com aqui a influência de Capricórnio, mas ela está essencialmente centrada em Aquário e tem aqui uma importância recorrente, porque é a partir daqui que se constrói toda a estrutura económica, digamos assim. Depois temos a tecnologia, que está aqui também em torno da casa 6, otimização, o aparecimento de cadeias de produção cada vez mais dominadas pela inteligência artificial, a possibilidade dos bots substituírem muita da comunicação e da estruturação que é feita hoje em dia através, digamos, não só do ensino, do conhecimento, das redes sociais, tudo isso está a sofrer aqui uma inflexão e uma competição de novas áreas e, portanto, nota-se aqui perfeitamente essa interligação de estruturas, e eu diria que estas duas áreas associam também aqui a Lua, que tem a ver com o aspecto espiritual, emocional e também, digamos assim, a primeira casa essencial, que curiosamente está a influenciar os próprios stelliums que temos aqui e que são o cerne da leitura deste mapa, não é? Então temos aqui, deixando ali aquele pequeno pedaço em peixe, que é o Mercúrio, a verdade é que temos aqui um stellium complexo, no qual, acima de tudo, o que temos é a energia de Carneiro. Temos o ponto vernal, que é Saturno e Neptuno, que são dois planetas que têm a ver com a ideologia e com o poder político e que estão claramente associados numa energia de Carneiro, quer ao Sol de Carneiro, quer essencialmente aqui a Marte. Marte tem a ver com a guerra, e nós estamos com uma guerra quer no Médio Oriente, quer na Europa. E, portanto, também a comunicação, apesar de estar em peixe, ela já está aqui na casa 4 e, portanto, influenciada por este conjunto de planetas, que se chama stellium, integra aqui esta ligação a Marte, a Neptuno e a Saturno, que, conjugando juntamente com Mercúrio, acabam por trazer aqui uma energia
de forte tensão, de guerra, de luta, de afirmação. Depois temos também o Sol, Éris e Quirion, que é aqui outro ponto de inflexão, mas já mais perto da casa 5, e tem a ver essencialmente com uma energia de palco, de atuação e de tentar de alguma forma transformar tudo isto. De qualquer das maneiras, elas estão aqui em solidariedade, já lá iremos às expectações. E depois temos aqui, por último, um último stellium que tem a ver essencialmente com Ceres e com Vênus, que aparece aqui na casa 6 e que tem a ver com o trabalho. Portanto, casas importantes e relevantes: a casa da banca, a casa da interioridade, a escola ou jardim de infância, a casa do palco, a casa do trabalho, a clínica, e depois também aqui em cima, este aspecto que é absolutamente determinante, a casa 8, o terapeuta, que está aqui, obviamente, também numa perspectiva muito importante. Tem aqui este planeta que acaba por anular, de alguma maneira, aqui toda esta energia, no sentido de uma transformação que passa da interioridade para a exterioridade, ou seja, a capacidade de ver qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro e saber construir diálogo entre o meu espaço e o espaço do outro. Esse vai ser o caminho da construção da nova via, de uma nova transformação interna e externa da sociedade, e é muito a partir também de uma energia de água, de peixe, em termos da comunicação, mas também a nível da expansão das ideias, da ideologia de caranguejo, que vai muito à essência de cada um. E estas duas energias, apesar de estarem aqui aparentemente em detrimento ou de alguma forma desprotegidas, são as que vão dar luta e permitir aqui toda a construção que se segue e toda a transformação que se vai implementar a nível, sobretudo, das interseções. E essas interseções encontramos-las já aqui, e era sobre isso essencialmente que eu queria falar. Nós temos aqui, acima de tudo, conjunções. Esse aspecto parece-me evidente, só que não está aqui com a cor correta. Esse aspecto parece-me evidente. Há aqui claramente conjunções. Depois temos essencialmente aqui muitos aspectos de quadratura, ou pelo menos alguns, e depois temos essencialmente aqui em patamares diferentes, aqui convergências em sextil e em semissextil, ok? É aqui essencialmente neste tipo de expectações que nós estamos. Não temos nenhuma oposição vincada, pelo menos neste dia não tínhamos, e as estruturas constroem-se essencialmente a partir desta solidariedade muito grande entre estes dois stelliums, não é? Temos aqui um primeiro stellium, temos depois aqui um segundo stellium, e depois temos aqui um terceiro stellium, e finalmente um quarto ou primeiro de todos stellium. Ou seja, estas direções que daqui se fazem e se formam em termos de solidariedades, elas estão realmente a evoluir para uma perspectiva positiva, estão realmente a estruturar-se a partir daquilo que faz sentido, a partir daquilo que é um novo projeto de realidade, um projeto de transformação, de evolução, de captação de energias, e tudo isso projeta para novos contextos, novas estruturações, e aqui começamos a ganhar uma perspectiva de realidade. Começamos finalmente a perceber que tudo o que está a acontecer tem um ponto de vista essencialmente solidário, porque temos de um lado aqui a comunicação, que está a ser muito importante, e temos do outro lado também comunicação que tem a ver com as novas tecnologias, entenda-se, que tem a ver aqui também com a Lua e com o Plutão na casa 2, que é no fundo o alocar do dinheiro para os data centers que sustentam toda esta nova realidade. Estamos aqui a viver quase um milagre da tecnologia, um admirável mundo novo, mas nós também não sabemos quanto mais tempo é que estas duas posições vão conseguir sustentar a tremenda crise económica, que vem aqui sobretudo a partir do aspecto militar, do aspecto também comunicacional, da própria mentalidade e estrutura que temos neste momento, porque este fogo não é muito compatível com este ar. E falta aqui a cola, e a cola é sempre o elemento emocional, é sempre aquilo que se encontra, digamos assim, de alguma maneira, nas entrelinhas. E quando isso deixa de existir, é muito mais difícil mantermos a estrutura, é muito mais difícil mantermos o contexto, e tudo começa a ruir muito rapidamente. Além disso, o trabalho também, onde ainda temos os valores e onde temos Ceres, não tem força suficiente para sustentar toda esta inflexão de valores à qual já começamos a assistir paulatinamente. Portanto, eu diria que temos aqui, de facto, todo o bocadinho para uma semana
de grande convulsão, de grande oposição, trabalho, mas também de muitas solidariedades entre as novas realidades que se começam a construir e a constituir aqui no mundo. E, portanto, também há que dar, digamos, algum crédito a que alguma coisa vai acabar por correr bem. Chegamos finalmente então aos planetas, e aqui convém exatamente perceber que planetas, eu aqui vou sempre e pego sempre aqui um bocadinho em começar pelo Sol, desta vez vou começar por Vênus, que está em Touro, e portanto temos aqui um elemento, e temos também aqui Ceres, que também está aqui em Touro. E portanto temos aqui o elemento Terra, que ainda existe e que está muito alicerçado no trabalho como elemento essencial. Depois os elementos de água, que temos aqui em Júpiter, o caranguejo, que está a fazer aqui um trabalho de grande desafio à estrutura implícita da sociedade e que também é um aspecto importante. E depois temos aqui o Mercúrio, que está em Peixes, e apesar de estar dentro daquele stellium, ele tem um papel muito relevante, porque a comunicação tal e qual ela está a acontecer está a servir como elemento amenizador de tudo o resto que está a acontecer à volta. Depois temos os grandes alimentadores, temos o Urano em Gêmeos, que é sempre uma estrutura que desafia as ordens, mas ainda mais este Plutão em Aquário, e depois a Lua, que também se juntou, entretanto, que a Lua é sempre mais difícil de fazer aqui o círculo, mas temos então a Lua, que também está aqui em Aquário, e portanto também temos essa clara noção. Depois vêm todos os planetas que estão em fogo, a começar por Éris, que tem a ver com a comunicação imediata e com a energia de Gêmeos, mas depois temos o Sol, que tem a ver com a energia de Leão e que tem também a ver com a energia de Carneiro, porque está em Carneiro, o ponto vernal, Saturno e Neptuno, aqui sempre os dois coladinhos enquanto ponto vernal, e depois temos também aqui Marte, que é o grande planeta, não é? Terminamos com Marte, porque Marte está a dominar e a obliterar completamente as energias. Tudo isto leva-nos então para uma realidade em que o fogo e o ar dominam. Temos 8 planetas em fogo e ar, temos 4 em terra e água, em água e terra, assim é que é. E se virmos, ar é superior a terra e água isoladamente, só as duas juntas é que ultrapassam o ar, e o fogo ultrapassa qualquer um dos outros elementos. Fica 5-3 para o ar, fica 5-2 para a terra e 5-2 para a água. Isto mostra um tempo de grandes mudanças, de grandes transformações, e é isto que basicamente temos nesta semana. Era isto que eu tinha para vocês, aqui em termos de reflexão e de estruturação. Voltamos a ver daqui a uma semana. Até lá, despeço-me com cordialidade.